gostaria de estar trazendo um pensamento rápido. O texto até meio comprido, mas o pensamento é rápido. No meio de tantas situações que a gente tem passado, né, e muitas vezes até escutamos coisas erradas em relação a tudo que está acontecendo, porque isso é culpa de não sei quem, é peso de lá, e assim vai. E isso tem trazido peso, tem trazido angústia. Então, eu gostaria de estar trazendo um texto e gostaria de estar trazendo algo para o teu coração, algo bem tranquilo. E na sequência eu vou estar, se não apareceu ainda, vai aparecer depois o tema da mensagem. Não é agora, depois a gente lança o tema da mensagem. Mateus 8, do 5 ao 13. Mateus 8, do 5 ao 13. A palavra de Deus diz assim: entrando Jesus em Cafarnaum, dirigiu-se a ele um centurião, pedindo-lhe ajuda, e disse: Senhor, meu servo está em casa, paralítico, em terrível sofrimento. Jesus lhe disse: eu irei curá-lo. Respondeu o centurião: Senhor, não mereço receber-te debaixo do meu teto, mas dize apenas uma palavra, e o meu servo será curado. Pois eu também sou homem sujeito à autoridade e com soldados sob o meu comando. Digo a um, vá, e ele vai. E a outro, venha, e ele vem. Digo ao meu servo, faça isto, e ele faz. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se e disse aos que o seguiam: digo a vocês a verdade, não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé. Eu digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e se sentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Mas os súditos do reino serão lançados para fora, nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Então Jesus disse ao centurião: vá, como você creu, assim acontecerá. Na mesma hora, o seu servo foi curado. Algumas coisas me chamam a atenção nesse texto. Primeiro, o centurião, ele era um soldado, centurião era alguém que comandava em torno de 100 soldados, por isso o nome centurião. Então, ele era um comandante de 100 soldados. Era um soldado romano, ele era alguém romano, então. E os romanos, eles dominavam os judeus. Então, quando ele chega para Jesus, como ele estava falando com Jesus, que era judeu, então Jesus teria que obedecer o seu pedido. Porque, como existia um domínio, então Jesus era um escravo dos romanos. Jesus, sendo judeu, era um escravo dos romanos. Por isso ele diz, assim que o centurião chega para ele, ele diz: não, eu irei curá-lo. Aí o centurião diz assim: Senhor. Esse Senhor aqui, isso aqui faz uma diferença muito grande, porque esse Senhor, no grego, é Kyrios. E para um centurião, o Kyrios era só César. César era o Senhor, era o Kyrios. Era alguém que alguém acima dele, era uma autoridade sobre ele. E quando o centurião se dirige a Jesus como Kyrios, ele está dizendo: você é maior que eu, o Senhor é maior que eu. E se isso chegasse no ouvido do César, com certeza ele perderia a cabeça. Ele morreria. Porque para um centurião, o Kyrios dele seria apenas César. E ele diz assim ainda: Senhor, não mereço receber-te debaixo do meu teto. Ele humilhou-se de uma certa forma, que ele era um comandante, ele era um oficial romano, ele tinha poderes sobre os judeus. Jesus se coloca abaixo dele, mas ele falou: não, eu que estou abaixo do Senhor. Para mim, o Senhor é um Kyrios. Para mim,
Jesus é o Senhor. E o Senhor é tão importante para mim que eu não sou digno que o Senhor entre na minha casa. O Senhor é muito superior a mim. E isso, se chegasse no ouvido das autoridades dele, ele estava perdido. Mas, daí ele diz assim, mas dize apenas uma palavra. O título da mensagem é exatamente isso. Basta apenas uma palavra. Esse é o título da mensagem. Por quê? Porque muitas vezes a gente procura respostas num monte de situações. Vê a situação que está passando o Brasil, o mundo, a sociedade, as situações que estão aí, e procuramos resposta num monte de situações, num monte de coisas, procuramos resposta porque isso, porque aquilo, e muitas vezes não buscamos no lugar certo. E aqui, eles chegam, esse centurião, ele vai diretamente para Jesus, e ele vê autoridade em Jesus, e ele se coloca abaixo. Ele fala assim, o Senhor não precisa ir na minha casa. A única coisa que eu preciso do Senhor é uma palavra. Aquilo que o Senhor falar, não tem como não acontecer. Isso vai acontecer. Eu sei que o Senhor é autoridade, eu sei que o Senhor tem poder, eu sei que tudo aquilo que o Senhor falar, isso vai acontecer. Não tem como não acontecer. Então basta uma palavra. E na minha e na tua vida, basta apenas uma palavra. E um detalhe nesta palavra, quando ele diz assim, mas diz apenas uma palavra. Essa palavra, o vocábulo, palavra, no grego é logos. E o interessante é que diz assim, basta apenas um logos. E tudo mudará na minha casa, tudo mudará. Mudará a situação do meu empregado, mudará a situação, mudará a vida dessa pessoa, basta apenas um logos. Então, o primeiro ponto, o primeiro e único ponto, Jesus é a palavra, Jesus é o logos. Olha o que diz em João 1, do 1 ao 4. João 1, do 1 ao 4. No princípio era aquele que é a palavra. E essa palavra, esse vocábulo, palavra aqui é logos. O centurião diz, basta apenas um logos. E esse logos está aqui. No princípio era apenas o logos, a palavra. E ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. Então ele fala assim, eu não preciso de mais nada, eu não preciso nem que o Senhor vá na minha casa, eu preciso do Senhor. Eu não preciso de nada. Eu não preciso que o Senhor faça nada, basta uma palavra sua, basta apenas o Senhor, eu só quero o Senhor. Por isso que Jesus fala algo interessante aqui, que muitas pessoas não entendem. Ele diz assim, não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé. Não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé. Por quê? Porque Israel era o povo de Deus. Só que eles faziam algo para tentar conquistar algo de Deus. Era a base da troca, era a base da lei. Na lei, você primeiro faz, depois recebe. Você recebe por merecimento. Então, você primeiro teria que fazer para merecer algo de Deus, para receber. Mas o centurião falou, não preciso de nada. Eu preciso apenas do Senhor. Daí ele diz assim, eu nunca vi uma fé tão grande, porque ele não precisa de que seja aprovado nada. Ele não precisa aprovar nada. Ele quer apenas eu. Ele está apenas crendo em mim, e mais nada. E muitas vezes nós fazemos e esperamos que Deus assine embaixo. Procuramos soluções de todas as formas. O último a ser procurado
é Jesus Cristo. E o centurião foi direto nele. Por isso que não é tamanho de fé. E tem uma certa... Não está aqui, mas vou fazê-los lembrar. Quando Jesus desce do Monte da Transfiguração e chega lá embaixo e encontra um endemoniado, um menino lá endemoniado. Jesus vai e expulsa. Daí eles falam assim: Senhor, aumenta-nos a nossa fé, porque não conseguimos fazer isso. Que Jesus disse que eles são homens de pequena fé. Por que pequena fé? Porque eles tentaram no braço, eles tentaram resolver da forma deles, depois eles levaram a Jesus. O centurião não tentou da forma dele, ele foi direto para Jesus e falou: basta uma palavra tua. E agora, Jesus, aqui em João, diz assim: no princípio era o Logos, no princípio era a palavra, no princípio era Jesus. Aquilo que o centurião queria era apenas Jesus. Ele precisava de Jesus. O que eu e você precisamos para tudo é Jesus. E por que nós precisamos? Olha que o salmista, eu gosto desse salmo, porque o salmista vai muito no fundo, diz assim, Salmos 16, 2. Ao Senhor declaro: Tu és o meu Senhor, não tenho bem nenhum além de Ti. Eu só preciso do Senhor. Eu só preciso do Senhor. Tu és o meu Senhor, não tenho bem nenhum. Não preciso de mais nada além de Ti. Basta apenas uma palavra, basta apenas um logos, basta apenas Jesus. Eu não preciso ter outro bem. A Bíblia também fala, não coloquei aqui, então, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Quem é a justiça? O Logos. Quem é o Logos? É Jesus. E as demais coisas serão acrescentadas. Não tenho outro bem além de Ti. Por que isso? Porque, olha que Jó 42, 2 diz. Jó 42, 2 diz. Eu sei que podes fazer todas as coisas. Nenhum dos seus planos podem ser frustrados. Eu só preciso do Senhor, porque o Senhor tem o controle de tudo. O Senhor pode fazer todas as coisas, e nenhum dos seus planos podem ser frustrados. Nada que o Senhor pretende fazer, nada que o Senhor pretendeu fazer, ficou frustrado. Tudo aconteceu. Então, Jó olha e diz assim: sei que podes fazer todas as coisas, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Em João, por que eu posso confiar nisso? Porque quando ele diz assim, quando a Bíblia diz que Jesus é a palavra, então aquilo que ele fala é Ele. Ele está falando dele, de quem ele é a palavra. Então, aquilo que ele fala a respeito dele mesmo. Olha só, João 14, 6. Quando ele diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ele diz: eu sou o caminho. Aquilo que ele está falando dele mesmo. Eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, não adianta eu procurar outros meios para chegar a Deus. Ele é a palavra e ele fala sobre ele mesmo dizendo: eu sou o caminho. Não Existem vários caminhos que levam a Deus, mas só Jesus leva ao Pai. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade. Não existem várias verdades, existe a verdade que é o Logos, a palavra, que é Jesus. E eu sou a vida. E olha o que diz em João 6,35. Por isso que ele diz aqui em João 14,6, eu sou a vida. Em João 6,35 diz: então Jesus declarou: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. Eu sou. Aquilo que eu estou declarando, eu estou falando de mim mesmo. Jesus está falando.
Eu sou a palavra, mas a palavra que sai da minha boca está se referindo a mim mesmo. Eu estou falando de mim. Eu sou o pão. Se você vier, você jamais terá fome. Se você vier até mim, você jamais terá sede. Ele é fonte de água viva. Ele é. Eu não preciso procurar em outras fontes, eu não preciso matar a minha fome, seja a fome do que for em outros lugares, a não ser em Cristo. Ele é a palavra, Ele é a vida, Ele é o pão, Ele é a verdade. Em João 10:9, ele diz assim: eu sou a porta, quem entrar por mim será salvo, entrará e sairá e encontrará pastagem. Eu sou a porta e não existe salvação a não ser que passe por esta porta, que é Jesus Cristo. Olha que, para confirmar isso, que está em Atos 4:12. Atos 4:12. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Ele diz: eu sou a porta e você só pode ser salvo por mim. E em Atos confirma: não há salvação em nenhum outro. Então não adianta procurar soluções para os problemas em outro lugar. Tem que fazer estilo como o centurião falou: Senhor, basta uma palavra tua. Basta uma palavra tua dizendo que o Senhor é vida e eu terei vida. Eu preciso de salvação, eu vou ter salvação. Eu preciso de ser alimentado e o Senhor é meu pão. Eu estou sedento e o Senhor é minha água. O Senhor é a minha fonte. Ele diz: eu sou a porta. Se você passar por mim, entrará e sairá e encontrará pastagens. Em nenhum outro nome há salvação. Não adianta procurar salvação em outro, seja o que for, num pastor, num padre, em santo, seja o que for, nós não encontraremos. Não é pessoas que traz a salvação, é Jesus Cristo. E ele diz: eu sou a salvação. Então, quando ele solta uma palavra, ele fala, ele solta um logos, ele está falando dele mesmo. Ele está se referindo a ele mesmo. Eu sou salvação. E João 11:25. João 11:25 diz assim: disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Independente da situação que esteja, independente se for situação de morte, de desespero, ele fala: eu sou a ressurreição, ainda que esteja morto, a situação ainda que esteja morta, eu posso ressuscitar, porque eu sou a ressurreição. Não tem caso perdido para Jesus. Quando ele fala, ele está falando dele mesmo. Quando ele solta uma palavra, ele está se referindo a ele mesmo. Sou eu. Ele não está dizendo: procure lá, procure aqui, ou em qualquer outro lugar. Eu sou a resposta. E o centurião entendeu isso. Senhor, eu não quero mais nada, basta uma palavra tua. E é interessante que, se você prestar atenção, Jesus não falou assim: eu declaro cura sobre o teu empregado. Ele disse assim: vai e você vai ver que aquilo que você pediu já aconteceu. Jesus não lançou uma palavra de cura, porque Ele é a cura. A partir do momento que o centurião falou: eu preciso do Senhor, e Ele é a cura, Ele é a saúde, Ele é a salvação, não precisa de mais nada. Também em João 15:5, diz: eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Sem Jesus, sem a palavra, nós não podemos fazer nada. Não temos condições de fazer nada. Por isso que muitas vezes quebramos a cara, porque tentamos fazer, tentamos, e depois no último momento, quando já não tem mais nada para fazer, aí corremos para Ele. Isso é ter fé pequena. Primeiro eu tento no meu braço, se não der certo eu corro para Jesus. Quando que eu tenho uma fé tremenda? Quando eu confio que eu não preciso
não é no meu braço que eu vou conseguir, mas quando eu confio que Jesus pode solucionar. E Ele pode, porque Ele já fez tudo por mim e por você. Ele é a palavra que eu preciso. Ele é a palavra de conforto. Porque Ele é o nosso consolador. Quando Ele, antes de subir aos céus, Ele diz: mandarei outro consolador. Se Ele está mandando outro consolador, porque o primeiro consolador era Ele. Então, a palavra de consolo, de conforto, vem dele, porque Ele é o Consolador. A palavra de vida vem dele, porque Ele é a vida. A palavra de alimento vem dele, porque Ele é o pão. A palavra de matar a sede vem dele, porque Ele é a fonte de água viva. A palavra de ressurreição vem dele, porque Ele é a ressurreição. Então, Ele não lança apenas uma palavra, Ele está declarando: eu sou isso. Eu sou isso que eu estou falando. Eu sou aquilo que você precisa. Eu sou o tudo que você precisa. Você não precisa procurar soluções em lugares, em pessoas. Eu e você precisamos deste Logos, que é Jesus Cristo. E o último texto diz assim, Jesus falando em João 8:12. Falando novamente ao povo, Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Muitas vezes não conseguimos, tem aquela famosa frase, né? Procuramos uma luz no fim do túnel. Eu e você não precisamos procurar uma luz no fim do túnel. A luz está em nós. Essa luz, Ele diz: eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Então eu não preciso de uma luz no fim do túnel. Enquanto Jesus Cristo estava na terra, Ele diz: enquanto estou na terra, enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Só que depois Ele diz: agora eu e você somos a luz do mundo, porque Ele passou a habitar em mim e em você. Então, não procure uma solução no final do túnel. Não procure uma luz no final do túnel. Você pode ter essa luz em você. Você não precisa procurar soluções em outros lugares. Ele é a solução para todo tipo de problema. Por isso, eu e você precisamos estar, como diz no texto aqui, em João 15:5, precisamos estar ligados na videira. A videira é a planta que dá uva. A uva dá o vinho que fala de alegria. Então, a verdadeira alegria, muitas vezes as pessoas procuram alegria em um monte de lugares, em vários lugares. Mas a alegria está em Cristo, está no Logos, está na palavra. Ele diz: eu sou a videira e vocês são os ramos. Eu e você temos que crer que estamos ligados na videira, que nós damos esse fruto da vida. Nós temos a alegria completa, porque estamos em Cristo. Nós precisamos crer nisso, nós precisamos tomar posse. Então, basta apenas uma palavra para mudar toda a situação. Basta apenas uma palavra para mudar a tua casa. Bastou apenas uma palavra, que era o próprio Cristo, para mudar a casa do centurião. E isso aconteceu. A partir do momento que ele falou, ele tomou posse, que ele creu, aquilo aconteceu. Eu e você precisamos crer que basta apenas uma palavra em nossas vidas e tudo muda. Não tem como permanecer da mesma forma. Então, chega de tentar resolver teus problemas no braço, confiando em homens, confiando em situações, confiando nisso ou naquilo. Basta apenas uma palavra, que é Cristo Jesus, que é Cristo, o nosso Senhor, o Logos, aquele que é desde o princípio. Ele te ama, Ele nos ama e tem o melhor para nós. Você crê nisso?
Então, se você crê nisso, tome posse. Qualquer situação que for, basta apenas uma palavra na tua vida e tudo muda. Porque tudo Ele já fez por mim e por você. Ele não vai fazer, Ele já fez. Nós já fomos abençoados com todas as sortes celestiais em Cristo Jesus, na palavra, no Logos. Amém? Vamos ficar em pé? Senhor, muito obrigado pela Tua palavra. Obrigado por tudo aquilo que Jesus Cristo fez, por tudo aquilo que Jesus Cristo é. A palavra, o Logos, a nossa vida, tudo aquilo que necessitamos está em Cristo Jesus. Tudo aquilo que necessitávamos está em Cristo Jesus. Muito obrigado porque agora somos mais que vencedores. Muito obrigado, Senhor Jesus, porque Teu sacrifício não foi em vão. Muito obrigado porque Teu sangue nos purificou de todo o pecado. Muito obrigado porque nós fomos incluídos na Sua morte e ressuscitamos juntamente contigo e agora estamos assentados nas regiões celestiais em Ti, Senhor Jesus. O nosso Pai nos ressuscitou juntamente contigo e nos colocou juntamente contigo nas regiões celestiais, acima de todo o principado e de toda a potestade. Aquilo que nós necessitávamos, nós já recebemos. Eu declaro sobre cada vida aqui, Senhor, basta apenas esta palavra, basta apenas Jesus. Assim como aqueles que estão nos acompanhando pela internet também, seja a necessidade que for, seja a situação que for, basta apenas esta palavra, Jesus, e tudo pode mudar, tudo muda, e declaramos tudo mudado para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor, amém. Continuem abençoados.